então, falando agora sobre cilindros, vamos falar aqui sobre as propriedades do cilindro, cilindro reto, cilindro oblíquo. E assim como na ideia dos prismas, a gente vai começar com a mesma ideia. A ideia é que as bases do cilindro estão em dois planos paralelos. Então vamos lá. Então tá aí, os planos paralelos. Aí o cilindro, ele tem base circular. Então, desenhando aqui uma base circular, nós vamos ter algo mais ou menos assim. E a mesma base vai para o plano superior. Aí a gente vai ter a união dessas bases. Ok? E aí é o seguinte, por ser um círculo, eu vou ter então um raio. Está aqui então o raio do cilindro. Da mesma forma que nós fizemos no caso dos prismas, para o cilindro vale a mesma coisa. Se eu pegar um ponto do plano superior, descer, encontrar o plano inferior, formando 90 graus, isso aqui vai ser a altura do cilindro, ok? Assim como a gente falou nos prismas, o cilindro pode ser reto ou oblíquo. Existe um ângulo na reta lateral do cilindro, alfa, e idêntico ao caso dos prismas, se alfa for 90 graus, a gente vai considerar o cilindro como sendo reto. Ok? Se alfa for diferente de 90 graus, a gente vai considerar como cilindro oblíquo. Ok? Então até aqui é igualzinho a questão dos prismas. Então a altura continua sendo a reta vertical, que passa de um plano até o outro, formando 90 graus. Então a reta das laterais do cilindro, que sai de um ponto do plano superior e vai até um ponto do plano inferior, por exemplo, essa reta aqui, é chamada de geratriz. Então vamos usar a letra G aqui para ela. Ok? E aí é o seguinte, se o cilindro for reto, a geratriz é igual à altura. Se o cilindro for oblíquo, a geratriz é diferente da altura. Ok? Então, a geratriz do cilindro é essa reta aqui e ela é sempre paralela à reta do outro lado aqui. Essa reta, que também é geratriz. Por quê? Porque como as bases superior e inferior são iguais, então a circunferência de cima é idêntica à circunferência de baixo. Logo, em cima também tem raio R. Ok? E aí, se a gente pegar o cilindro e analisar volume, área superficial, a ideia é a mesma dos prismas. Ok? Se a gente pegar então, nós vamos ter aqui, no caso do cilindro, apenas uma face lateral e duas bases, a inferior e a superior. Como a gente pode ver isso? Para o cálculo da área superficial e do volume, nós vamos considerar apenas os cilindros retos. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter aqui os dois planos. Aí vamos ter a circunferência superior. Aí a inferior está imediatamente abaixo dela. Então está aqui a circunferência inferior. E a geratriz forma 90 graus com o plano inferior. Ok? Ou seja, a altura é igual à geratriz. Então, a altura é igual à geratriz. Vamos ter aqui o raio da circunferência, assim como no cilindro mostrado no caso oblíquo. Ok? Em cima a mesma coisa, tem o raio da circunferência.
da base do cilindro, ok? E aí então nós vamos analisar a área e volume desse cilindro reto, ok? Só para o cilindro reto nós vamos analisar a área e volume. E aí é o seguinte, como que eu vou olhar para isso? Se eu pensar na área, eu vou ter aqui 3 figuras para o cilindro. Ok? A ideia agora é a seguinte. Se eu olhar para a área do cilindro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todas as figuras que formam o cilindro e colocar elas em um plano. Ok? Que é o plano no qual eu estou escrevendo aqui. Então, por exemplo, a base superior é uma circunferência. Então, está aqui. A base inferior também é uma circunferência, idêntica à de cima. Então, está aqui. E a face lateral é um retângulo. Ok? Face lateral é um retângulo. Então, vamos ter essa forma aqui. A circunferência aqui tem raio R. Aí embaixo também tem raio R. O retângulo ele tem altura H. Ok? Então, aqui é a altura do cilindro. E o outro comprimento do retângulo, que é esse aqui, ó. Ele vai ser igual ao comprimento da circunferência. Ok? Imagina que o retângulo foi dobrado de forma sem gerar vincos, apenas formando um círculo. Enrolou aqui, ó, em volta da circunferência. Ok? Eu parto de um ponto, enrolo o retângulo aqui em volta e colo do outro lado. Então, ele vai formar a face lateral aqui do cilindro. Então, ele vai ter o comprimento igual ao comprimento da circunferência, que é 2πr. Ok? Então, essas 3 figuras, 2 circunferências idênticas e um retângulo, são as figuras que formam o cilindro. Logo, a área então superficial de um cilindro é igual 2 vezes a área das bases, né? Porque são base superior e base inferior. Então, 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, mais a área do retângulo, que é base, que é 2πr, vezes a altura, que é h. Então, essa é a área superficial de um cilindro reto. 2 vezes a área da base, 2 vezes 2πr, mais a área superficial da lateral, que é 2πr, que é o comprimento, vezes h, que é a altura. Ok? Então, essa é a ideia de área do cilindro. O volume, a gente pode ter a mesma ideia que nós tivemos lá nos prismas. A gente pode considerar que nós estamos empilhando várias bases até chegar na altura. Então, se eu pegar a área da base e multiplicar pela altura, dá o volume, assim como nos prismas. Então, o volume continua valendo a área da base vezes a altura. No caso do cilindro, a área da base é um círculo, então é πr ao quadrado, vezes a altura, que é o h. Então, o volume do cilindro é πr quadrado h. Ok? E uma classificação de cilindro que existe aqui também é o cilindro equilátero. Então, o cilindro equilátero é um cilindro que, se você fizer uma análise da altura dele, ela vai ser igual ao diâmetro da circunferência. Então, se você pegar os 2 diâmetros das 2 circunferências e as alturas aqui do cilindro, vai formar o quê? Um quadrado. Então, chama equilátero porque fica lados iguais. Então, aqui nós vamos ter que o diâmetro é igual a h. Logo, o raio é h sobre 2. Ok? Isso aqui é chamado então de cilindro equilátero. Vamos então agora
dar uma revisada aqui. Os cilindros têm, então a área superficial de um cilindro reto, a gente pode considerar o que está aqui nessa página, que é duas circunferências mais um retângulo. Eu tenho duas vezes a área da circunferência mais a área do retângulo. O retângulo tem então altura H, que é a altura do cilindro, e base 2πr, que é o comprimento da circunferência. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, como a gente fez para os prismas. Então a área da base é a área da circunferência, então é πr ao quadrado, vezes a altura, que está aí. E assim como os prismas, o cilindro pode ser classificado entre reto, se a geratriz forma 90 graus com os planos, ou oblíquo, se a geratriz forma um ângulo diferente de 90 graus com os planos. Ok? Então, vamos ver agora exercícios para praticar os conceitos aqui dos cilindros. Então, nesse primeiro caso aqui, ele diz para calcular a área lateral do cilindro. Ok? Então, como ele pediu a área lateral, apenas lateral, não é área superficial. Então, no caso da área lateral, nós vamos calcular apenas a área do retângulo. Lembrando que o retângulo, ele tem dimensões H e 2πr. Ok? Então, nesse caso, H vale 3 centímetros e 2πr vai ficar 2 vezes π vezes 1, que é igual a 2π centímetros. Então, a área lateral vai ficar base vezes a altura, portanto, 2π vezes h, que é 3. Então, a área lateral vai dar 6π centímetros quadrados. Ok? Então, temos a altura e o raio. Com o raio, calculamos o comprimento da base. Aí fizemos a área do retângulo é base vezes a altura. Então, ficou 2π vezes 3. Então, um primeiro exemplo bem simples aqui, só para lembrar os conceitos aqui da área lateral de um cilindro. Vamos ver o próximo. Calcula a área superficial do cilindro abaixo. Bom, agora eu tenho que calcular a área superficial. Lembrando que a área superficial é o dobro da área da base mais a área lateral. Assim como nós fizemos para o prisma. Então, a área da base, a base é uma circunferência e o diâmetro 6 centímetros, está dito aqui. Ok? De uma ponta a outra da circunferência é o diâmetro. Ele mede 6 centímetros. Bom, a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio é o diâmetro dividido por 2. Portanto, o raio dessa circunferência é 6 dividido por 2, que é igual a 3 centímetros. Então, agora, se a gente vai calcular assim, a área total é 2 vezes a área da base. A área da base é a circunferência, que a área é πr ao quadrado. Então, é π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Mais a área lateral. A área lateral é a área do retângulo. Um retângulo que tem a altura 2, ok? E a base do retângulo é 2πr, que é o comprimento dessa circunferência aqui. Como nós fizemos no exercício anterior. Então, a área do retângulo é base 2π vezes r vezes a altura, que é 2. Então, a área superficial desse cilindro vai ficar 2π, 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Então, aqui vai ficar 12π. Então, a área superficial vai ficar 2 vezes 9, 18. Então, vai dar 18π. E eu tinha 12π do passo anterior. Então, a hora que eu somo 18π mais 12π, eu vou ter 30π centímetros quadrados como área superficial desse cilindro aqui. Ok? Então, aqui no caso foi dado o diâmetro e não raio.
Porém, pela geometria plana, a gente lembra que o raio é o metade do diâmetro. E aí a gente determinou o raio igual a 3. E aí a gente tinha todas as informações para calcular a área superficial do cilindro, que nesse caso deu 30π. Vamos ver o próximo exercício. Nesse caso aqui está dizendo assim: um cilindro reto tem sua altura igual ao dobro do diâmetro da base. Calcule o volume desse cilindro sabendo que o raio da base mede 2 centímetros. Então, eu tenho um cilindro reto. Vou desenhar aqui um cilindro reto, que a altura é igual ao dobro do diâmetro. Então, é 2 vezes d. O diâmetro está aqui, ok? E ele falou que o raio está aqui, mede 2 centímetros. Vou colocar aqui 2. Nós temos que diâmetro é igual a 2 vezes r, 2 vezes o raio. Portanto, o diâmetro é 2 vezes 2, que é igual a 4 centímetros. Aí a altura está dita aqui, ó, é o dobro do diâmetro. Então, a altura vai ficar 2 vezes d. A altura ficar 2 vezes d, que é 4, que é igual a 8 centímetros. Então, agora nós temos qual que é o valor do raio da base, que foi dado no problema, e temos o valor da altura, que foi calculado aqui, 8 centímetros. A gente precisa da área da base e da altura para determinar o volume. O volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume vai ficar. A área da base, a base é uma circunferência, então é πr ao quadrado, vezes a altura. O raio foi dado que é 2 centímetros, então o volume fica π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, que nós encontramos 8. Então o volume fica π, 2 ao quadrado, 4, vezes 8. Então fica assim, 4 vezes 8, 32. Então 32π centímetros cúbicos, o volume. Ok? Então, usamos as informações dadas no problema para achar a altura do cilindro. O raio já tinha dado. Com as informações que tínhamos, então calculei o volume do cilindro, que é o que estava pedindo lá no exercício. Vamos ver aqui um último exercício. Esse caso aqui. Dois cilindros retos, 1 e 2, têm suas dimensões dadas por. Caso 1. O raio do cilindro é 3 vezes a altura. Ok? Raio 1 igual a 3H1. Caso 2. O raio do cilindro 2 é o dobro do raio do cilindro 1. E a altura do cilindro 2 é 1/3 da altura do cilindro 1. Aí ele diz aqui, determina a relação dos volumes desses cilindros. Bom, acho que aqui é interessante a gente desenhar os dois cilindros antes de partir para o cálculo. Então, no caso 1, o raio é 3 vezes a altura. Então, pensando nisso, eu vou ter duas circunferências bem grandes, né? Uma altura menor, porque o raio é 3 vezes a altura. Aqui, posso falar que é H1, e o raio, que está aqui, é 3H1. Ok? Então, esse é o cilindro 1. O cilindro 2, a altura é 1/3 da altura do H1. Então, a altura é menor ainda. Tá? Para não ficar muito ruim de desenhar, eu vou fazer fora de escala aqui. E o raio é o dobro. Então, é um descontado ainda que 1. Então, vai ficar algo assim.
Bom, o raio ele fala que é o dobro do raio do cilindro 1. Se o cilindro 1 tem raio 3H1, então aqui fica 2 vezes 3, 6H1. Ok? Porque daqui, ó, a gente viu que o raio 2 é o dobro do raio 1 e o raio 1 é 3H1. Então tá aí. E a altura do cilindro 2, ele fala que é 1/3 da altura do H1. Então a gente pode colocar aqui H1 dividido por 3. Então o que a gente fez desenhando isso aqui? Escreveu todas as dimensões. A gente escreveu todas as dimensões dos cilindros 1 e 2. Esse aqui então é o cilindro 2. Tudo dependendo apenas de uma letra, que é o H1. Agora, se a gente usar essa única variável que está aqui, que é o H1, para calcular os volumes, a gente consegue relacionar os dois volumes. Então vamos fazer isso. O cilindro 1 tem raio 3H1 e altura H1. Então, volume 1 é igual à área da base, π vezes raio ao quadrado. O que é o raio? 3H1 ao quadrado. Vezes a altura, que é H1. Então, volume 1 vai ficar... Isso aqui, ó, é uma multiplicação ao quadrado. Então, todos os fatores então ficam ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado vezes H1 ao quadrado. E tinha esse H1 aqui. Então, ele fica aqui ainda. Agora eu vou ter volume 1 é igual 3 ao quadrado, 9. Então, fica 9π. E H1 ao quadrado vezes H1 dá H1 ao cubo. H1 ao cubo. Então, esse é o volume do cilindro 1. Eu não sei se as dimensões estão em centímetro ou metro, então vamos deixar assim mesmo. Vamos fazer o mesmo raciocínio para o cilindro 2. O cilindro 2 tem raio 6H1 e altura H1 sobre 3. Então, volume 2 é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, 6H1 ao quadrado. Vezes a altura, que é H1 sobre 3. Então, o volume do cilindro 2 é igual a π. Aqui fica os 2 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, vezes H1 ao quadrado, H1 ao quadrado. Tudo isso multiplicando H1 sobre 3, que é a altura. Então, o volume vai ficar... Se eu posso pegar isso aqui, ó, 36 dividido por 3. 36 dividido por 3 dá 12. Então, fica 12π. Agora eu multiplico H1 ao quadrado vezes H1, que vai dar H1 ao cubo. Então, esse é o volume do cilindro 2. Agora que a gente tem os dois valores, a gente pode ver a relação entre eles. A relação entre dois valores é a divisão deles. Então, volume 1 dividido por volume 2. Isso é, volume 1 é 9π vezes H1 ao cubo, dividido por 12π H1 ao cubo. Bom, π dividido por π dá 1, H1 ao cubo dividido por H1 ao cubo dá 1, então sobra 9 sobre 12. 9 sobre 12 dá para simplificar, dividir em cima e embaixo por 3. Então a gente fica aqui, V1 sobre V2 é igual. Dividindo por 3, fica 3 sobre 4. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Daqui a gente pode tirar que o volume do cilindro 1 é igual a 3/4 do volume do cilindro 2. Ok? Passou o V2 para cá, multiplicando. Então, essa é a relação entre os volumes. O cilindro 1 tem um volume que é 3/4 do volume do cilindro 2.
ok? Então essa fração aqui é um número menor que 1, né? Dá 0,75, a divisão de 3 por 4. Portanto, o cilindro 1 tem um volume menor que o cilindro 2. Tá? Apesar de ter a altura 3 vezes maior, o raio contou mais, porque o raio do cilindro 2 é o dobro do raio do cilindro 1. Ok? Então, vamos ficar com o volume do cilindro 1 é igual a 3/4 do volume do cilindro 2. Ok? Então é isso aí. Vamos treinar, vamos fazer exercício. Matemática é assim mesmo, tem que praticar. Essa foi a aula sobre cilindros. E se inscrevam no canal aí e dá um like no vídeo quem curtiu o vídeo aí, ok? Até a próxima.